Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 46. Neste capítulo, Deus contrasta sua soberania e fidelidade com a fraqueza dos ídolos das nações. Ele mostra como os deuses de Babilônia são carregados e não podem salvar, enquanto ele sustenta seu povo desde o princípio até o fim. Aqui, o Senhor reafirma que ele é o único Deus verdadeiro que conhece o futuro e cumpre seus propósitos sem falhar. Este capítulo nos ensina que devemos confiar inteiramente em Deus, pois Ele é fiel para nos sustentar e nos conduzir até o fim. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 46 de Isaías. Bel está abatido, Nebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías, capítulo 46, começa com Deus demonstrando a fraqueza dos ídolos da Babilônia em contraste com sua fidelidade eterna. Enquanto os ídolos precisam ser carregados e não podem salvar ninguém, Deus carrega seu povo desde o nascimento até a velhice. No versículo 1, lemos: Bel está encurvado, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são postos sobre animais e sobre feras. As cargas que vós leváveis são um fardo para o cansado. Aqui, Deus menciona dois dos principais deuses babilônicos, Bel, também conhecido como Marduk, e Nebo. Esses ídolos eram adorados na Babilônia e muitas vezes levados em procissões. No entanto, Deus mostra que, em vez de carregarem seus adoradores, esses ídolos são um fardo pesado, tendo que ser transportados por animais. O versículo 2 reforça essa imagem. Eles juntamente se abaixam e se encurvam. Não puderam livrar a carga, mas eles mesmos foram levados em cativeiro. Aqui, Deus prediz que a Babilônia cairia e seus deuses nada poderiam fazer para impedir isso. Os ídolos, em vez de protegerem a cidade, seriam levados como prisioneiros, mostrando sua total impotência. Nos versículos 3 e 4, Deus contrasta sua fidelidade com a fraqueza dos ídolos. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vós, a quem desde o ventre tenho carregado, e vós, a quem tenho sustentado desde o nascimento. E até a velhice, eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Enquanto os ídolos precisam ser carregados, Deus é quem carrega seu povo. Desde o nascimento até a velhice, ele sustenta e protege aqueles que pertencem a ele. Esse é um dos versículos mais reconfortantes das Escrituras, pois nos lembra que Deus não nos abandona em nenhuma fase da vida. No versículo 5, Deus desafia qualquer um a compará-lo com outros deuses.
A quem me comparareis, e a quem me igualareis, e a quem me assemelhareis, para que sejamos semelhantes? Essa pergunta reforça que Deus é incomparável. Nenhum ídolo ou poder terreno pode se igualar a ele. Nos versículos 6 e 7, ele expõe a tolice da idolatria. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives para que façam Deus disso, e diante dele se prostram e adoram. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, e do seu lugar não se move. E, se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Aqui, Deus descreve como os ídolos são fabricados e depois adorados como se tivessem poder. Mas, ao contrário do Deus vivo, esses ídolos não falam, não se movem e não podem salvar ninguém. Isso nos ensina que qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus é inútil e incapaz de nos sustentar. Essa primeira parte do capítulo nos ensina verdades profundas. Enquanto os ídolos são um peso para os homens, Deus é aquele que nos carrega. Ele nos sustenta desde o nascimento até a velhice e nunca nos abandona. Isso nos convida a confiar nele plenamente e a rejeitar qualquer coisa que tente ocupar seu lugar em nossa vida. Isaías, capítulo 46, continua com Deus reafirmando sua soberania e seu domínio absoluto sobre toda a história. Depois de mostrar a fraqueza dos ídolos e a incapacidade deles de salvar, Deus agora lembra seu povo de quem ele é e que suas promessas sempre se cumprem. No versículo 8, lemos: Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Deus exorta seu povo a lembrar dessas verdades e a levar sua palavra a sério. Ele os chama de prevaricadores, pois muitas vezes eles vacilaram em sua fé e confiaram em ídolos em vez de confiar totalmente nele. O versículo 9 reforça essa lembrança. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aqui, Deus pede a Israel que olhe para o passado e veja como ele sempre foi fiel. Ele é o único Deus verdadeiro, e não há nada que se compare a ele. No versículo 10, Deus declara sua soberania absoluta sobre o tempo e os eventos futuros, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Esse é um dos versículos mais poderosos sobre a onisciência e a soberania de Deus. Ele não apenas conhece o futuro, mas já declarou desde o princípio o que acontecerá. Sua vontade não pode ser frustrada e seu plano será cumprido. O versículo 11 traz um exemplo dessa soberania. Chamando a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Eu o disse, e eu também o cumprirei. Formei este propósito e também o executarei. Aqui, Deus se refere a Ciro, o rei da Pérsia, que ele levantaria para cumprir seus desígnios. Isso mostra que Deus usa até mesmo governantes pagãos para realizar seus propósitos. Nos versículos 12 e 13, Deus faz um último apelo a Israel. Ouvi-me, vós, duros de coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Porém, porei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Deus reconhece que muitos em Israel eram duros de coração e estavam longe da justiça. No entanto, ele promete trazer sua justiça e salvação rapidamente. Essa é uma promessa, não apenas para a restauração de Israel, mas também uma profecia messiânica que aponta para a vinda de Cristo, através de quem a justiça e a glória de Deus se manifestariam plenamente. Essa segunda parte do capítulo nos ensina verdades profundas sobre a soberania de Deus. Ele governa a história, conhece o futuro e cumpre tudo o que promete. Enquanto os ídolos são inúteis e impotentes, Deus é fiel e poderoso para salvar. Isso nos convida a confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele tem um plano perfeito e que sua vontade sempre prevalecerá. Não importa quão incertos sejam os tempos, Deus já conhece o fim desde o princípio e nos conduz com segurança em sua justiça e salvação. Agora, convido você a uma breve oração, entregando nossa vida totalmente a Deus e confiando em sua soberania.
Senhor, reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, soberano sobre toda a história. Obrigado, porque não há nada que escape ao Teu controle e porque podemos confiar em Tuas promessas. Ajuda-nos a lembrar de Tua fidelidade e a nunca duvidar de Tua justiça e salvação. Que possamos abandonar tudo o que nos afasta de Ti e viver confiando plenamente no Teu propósito para nossas vidas. Que Tua vontade prevaleça sobre nós e que possamos glorificar Teu nome em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 46 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 47. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.